Gente querida, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Terapia. Damos graças a Deus, bendizemos aos céus por mais um dia, mais uma oportunidade de viver, mais uma oportunidade de sermos felizes. Hoje, segunda-feira, hoje é dia 4 de agosto, que seja uma semana repleta de luz, de positividade, de amor, de gratidão nas nossas vidas. Como é que você inicia a sua semana, como é que ela vai ser. Da forma que você vibra na segunda-feira, é a forma que a tua semana vai trazer todas as energias diante da tua existência. Prosperidade, alegria, saúde, bons relacionamentos, amizade, amor, gratidão. Então vibre nos sentimentos positivos. Vibre em sentimentos que realmente elevem as tuas virtudes e elevem de uma forma totalmente grandiosa. Não deixa de lado o teu bem-estar, não deixa de lado o teu amor próprio. Comece sim a despertar dentro de você a sua melhor versão, transformando cada novo dia num dia especial. Não deixa de lado a tua essência, que é ser feliz, que é brilhar, que é realmente transbordar a positividade a muitos corações. Então faça do dia de hoje um dia especial, faça do dia de hoje um dia feliz, um dia que realmente venha transbordar a tua essência. Vá para o teu trabalho com um sorriso no rosto, vá agradecendo, vá trabalhando sim a essência cósmica universal de você elevar as tuas virtudes em algo gigantesco. Faça da segunda-feira um dia grandioso, de gratidão, porque a tua semana vai ser sim repleta de coisas boas. Hoje, então, segunda-feira, 4 de agosto, que tenhamos um mês repleto de positividade, de coisas boas. E quem estiver ao vivo, vai dando seu bom dia, vai colocando seu bom dia aí nos comentários. Se você estiver assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver assistindo, coloca aqui nos comentários, que assim a gente vai compartilhando a positividade, a alegria, vai compartilhando o amor. Quero dar bom dia para Elisiane, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai dando seu bom dia, vai curtindo, vai comentando e vai vibrando na alegria. Quando nós vibramos na positividade, na alegria, dias melhores, positividade, alegria, alto astral, acontece na nossa vida. Então decida que o teu dia vai ser um dia sensacional. Decida que a tua semana vai ser maravilhosa, que você vai realmente conquistar aquilo que você quer e assim o universo vai conspirar na tua direção. Aquilo que tu vibra, aquilo que você sente, aquilo que você atrai. Então faça esse movimento. Vibre alegria, vibre amor, gratidão, esperança, fé. Ore pelo planeta, faça as tuas preces pelo planeta, pelas pessoas. O planeta está passando por situações difíceis a nível econômico, a nível político, a nível climático. Então toda a oração sincera é muito bem-vinda para elevar as virtudes e as energias planetárias. E hoje nós vamos conversar domingo, que próximo domingo é Dia dos Pais. E hoje nós vamos começar a falar sobre pai. Essa semana vou me dedicar bastante nesse assunto sobre pai e as constelações familiares. O que significa a nossa relação com o nosso pai diante das constelações? O que o pai representa? Como é que é a tua relação com o teu pai? O teu pai ainda está vivo, está presente, está ali ao seu lado. Teu pai não está mais com você, já está no plano espiritual. Não importa se o teu pai está presente fisicamente ou não. A energia sistêmica diante do campo familiar, ela permanece para sempre. Então, quando a gente fala de constelação, nós vamos muitas vezes, sim, olhar lá para o passado, olhar para a ancestralidade, olhar para os emaranhamentos sistêmicos que estão muitas vezes trazendo obstáculos, problemas para as nossas vidas, mas resolvendo, harmonizando o passado, nós conseguimos sim nos libertar no presente e auxiliar a nossa descendência a não viver os mesmos comportamentos, os mesmos padrões diante da vida. Então, quando a gente olha para
questão familiar, nós vamos sim, muitas vezes, colocar diante do campo familiares nossos que não estão mais fisicamente encarnados, mas através do campo, que é um campo de informação, um campo energético, vai trazer a energia, a simbologia e a representação daquela pessoa, daquela situação que aconteceu. Então, constelação familiar não tem a ver com incorporação, a pessoa não vai incorporar o ente querido que já faleceu, que já desencarnou. Não, ela vai representar uma forma energética, a vibração, ou diante de uma constelação individual com bonecos, o bonequinho vai representar aquela pessoa. E através das frases, dos sentimentos, dos pontos em que o constelador e a pessoa que está sendo constelada verificam, conversam, vai acontecendo a ressignificação, vai acontecendo o equilíbrio e a harmonia perante o sistema familiar. Por isso, então, é tão importante você se permitir a olhar para a constelação familiar como uma ferramenta de autoconhecimento, de conhecimento e da prática do bem, expandindo na direção do todo, para que você tenha melhor qualidade de vida, saúde, bem-estar, bons relacionamentos, um bom trabalho, prosperidade, dinheiro. Então, tudo começa com pai, tudo começa com mãe, e diante da nossa ancestralidade, quando nós olhamos com amor, com pertencimento, incluindo a todos, porque todos fazem parte, as coisas começam a dar certo na nossa existência. Então, semana do Dia dos Pais, nós vamos falar sobre pai no dia de hoje. Então, se você não tem o teu pai fisicamente ao seu lado, ou você não conviveu com ele, tem muitos casos em que a pessoa, 7, abençoado seja o nosso dia, abençoado seja a nossa semana. Muitos casos em que a pessoa não apenas convive com a mãe, né? A mãe acaba sendo mãe solteira, a mãe acaba, muitas vezes, o pai desaparece, some, mas todos os casos precisa ser verificado a questão do pertencimento, porque todos pertencem, todos fazem parte. Então, diante dessa forma de amar, que faz parte do pertencimento, as 3 leis do amor, pertencimento, equilíbrio e hierarquia, nós precisamos compreender que o nosso pai, ele faz parte da nossa vida. Tendo você conhecido ele ou não, tendo você convivido com ele ou não, tendo você realmente observado que ele tenha feito práticas muito terríveis, muito tristes, abomináveis, ele é o teu pai. Eu sei que é difícil muitas vezes nós olharmos para o pai perante as situações que ele fez, perante aquilo que ele causou para a mãe, causou para nós, causou diante da nossa essência. Mas se nós não observarmos o nosso relacionamento com o nosso pai e não buscarmos uma harmonização com ele, a nossa vida vai acabar assim estagnando, ficando travada em todos os sentidos. E se você quer ter uma harmonia familiar perante a vida, perante as alegrias, perante o todo na tua existência, é necessário sim ter um equilíbrio com pai e com mãe. Todos nós somos 50% pai, somos 50% mãe. E a essência paterna e materna habita dentro de nós. Mas se nós temos conflitos com qualquer uma das partes, aí sim começam os enroscos, emaranhamentos, e nós não conseguimos dar o passo diante da nossa jornada. Quero dar bom dia para a Cíntia, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. A Ellen também está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. A Clary também está aqui, bom dia, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo vai dando seu bom dia, vai curtindo, vai comentando. Semana do Dia dos Pais, então a gente fala sobre os pais dessa semana. E quando a gente olha então para o nosso relacionamento com o nosso pai, o que significa o pai diante das constelações familiares? O pai é a força para a vida, é a força para você agir. É a força para você se empoderar, ter coragem e não desistir perante qualquer obstáculo que aconteça na tua existência.
Observe a tua vida, observe a vida das pessoas que você convive. Aquela pessoa que desiste com muita facilidade, está faltando a força do pai. Aquela pessoa que inicia um trabalho, trabalha bem, trabalha certinho, mas não consegue se firmar num trabalho, falta a força do pai. Aquela pessoa que está com problemas, dificuldades nos relacionamentos amorosos, não está conseguindo estar no relacionamento, no caso, muitas vezes isso a gente fala da mulher que não consegue se firmar diante de um relacionamento, está com questões com o pai. Quando a gente fala no homem, a gente fala na questão com a mãe. Então, mulher com problemas de relacionamento, relacionamentos que não dão certo, envolve pai. O homem, quando tem questões de relacionamento que não dão certo, envolve questões com a mãe. Então, a gente vai falar tudo isso essa semana, né? A gente vai fazer essa semana dedicada aos olhar para a questão do pai, em vários pontos, constelação, astrologia, espiritualidade. Então, semana do Dia dos Pais, fique comigo acompanhando o Café com Terapia de segunda a sexta, das 7 às 7h30, para que a gente possa iniciar o nosso dia com muitas boas vibrações. Quero dar bom dia para a Márcia, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai dando seu bom dia, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos. E o pai, então, representando a questão da força do trabalho, a força do agir, a força da garra diante da vida, nós precisamos compreender se essa força ela está diante de nós. Primeiro ponto. Como que eu sei se eu tenho a força do meu pai na minha vida? Olha para você na questão do trabalho, olha para você na questão da coragem, da garra e da persistência. Observe esses pontos. Você é aquela pessoa que vai, dá o passo, acredita e faz os movimentos acontecerem? Ou qualquer movimento que aconteça, alguma situação que venha causar um obstáculo, um bloqueio, você já pensa, vou desistir, vou abandonar, vou parar. Observa isso. Observa realmente essas questões. Outro ponto muito importante são a questão dos vícios. Qualquer tipo de vício. Bebida, cigarro, drogas, jogo, comida, tudo, qualquer tipo de vício que a pessoa tenha representa a falta do pai. A nível sistêmico, quando nós observamos que a pessoa está tendo um vício, e o que é um vício? Tudo aquilo que você não consegue ficar sem. Tudo aquilo que, se você fica sem, você se desespera. Você vai para a rua para comprar, você dá um jeito, sai de madrugada, isso é um vício. Então, cuidado. Muitas vezes nós julgamos, a pessoa fuma, a pessoa bebe. Muitas vezes o doce que nós temos na nossa casa, o chocolate, é um vício. E começa a se observar. Você consegue, me dá vontade de comer um doce. Não tem um doce, tudo bem, amanhã eu compro, todo dia eu compro. Mas você se controla? Ou você vai lá comer o açúcar? Você sai de casa para comprar um doce? Isso é um vício também. Então observe-se. Observe-se. A Ellen comentou ali. Tenho que constelar, pois não dou certo nos relacionamentos. Vamos constelar, vamos colocar no campo. Vem para o campo. Vem para o campo, Ellen. Vem para o campo e vamos movimentar essa situação, olhando realmente para essas questões de relacionamento. Porque por mais que você seja uma pessoa boa, uma pessoa dedicada, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que realmente, sim, busca um relacionamento, ninguém entra num relacionamento para terminar. Ninguém entra num relacionamento, se der certo, deu, se não deu, não deu. Tem pessoas que já têm um pensamento dessa forma, né? Pessoas que, se deu certo, não deu, se não deu, não deu. Mas ninguém vai com essa percepção. Ninguém levanta de manhã dizendo que vai dar errado o seu dia. Todo mundo levanta e vai para o seu trabalho para dar certo, para fazer o seu trabalho com dignidade.
Então que a gente possa olhar para cada pessoa que a gente se encontrar na rua no dia de hoje e observar que ali está um pai de família, uma mãe de família, uma pessoa que está trabalhando para pagar os seus estudos, para ser alguém na vida, para evoluir, para crescer. Então não julgue ninguém. Cada pessoa levanta com o objetivo de dar certo, de construir um dia melhor. E os relacionamentos também. Não vamos generalizar no sentido de que as pessoas pensem, né, se deu certo, deu, se não deu, tá tudo bem. Não, vamos observar que ninguém vai entrar num relacionamento para dar errado. Claro que dentro de um relacionamento a dois vai aflorar conflitos, gatilhos, mas muitos desses gatilhos não diz respeito à pessoa, diz respeito aos nossos pais. Aquilo que nós convivemos com ele, aquilo que nós vivenciamos diariamente com pai e com mãe, na nossa infância, na nossa adolescência. Em muitos casos de constelações que eu realizo, eu observo mulheres que vêm constelar, aonde elas trazem que o marido é alcoólatra, e aí nós, na identificação, quando a gente fala de pai, o pai também era alcoólatra. O avô também era alcoólatra. O alcoolismo presente diante da família. E isso a constelação vai trazer uma ressignificação. E o porquê que a mulher atraiu um relacionamento com um homem alcoólatra, já que o pai também era alcoólatra. Ou o homem ele pode ter desenvolvido o alcoolismo diante da vida. Né? Tem muitos casos que a mulher ela chega e ela diz: não, meu marido não bebia, ele começou a beber de uns anos para cá. Meu pai também, quando eu nasci ele não bebia, e começou a beber depois que eu nasci, depois de um tempo. Por que se repetiu os padrões? Qual que era a falta? Qual que era o gatilho principal que precisava ser analisado, olhado com cautela e ressignificado? Então a constelação ela olha para todos esses pontos. E se você quer atrair um relacionamento positivo, bacana, com amor, com positividade, você que é mulher, se relacione com teu pai de uma forma boa, tranquila, amorosa, trazendo perdão, principalmente. Você não precisa conviver com teu pai, se você não quiser. Eu não quero conviver com meu pai, com a minha mãe, tá tudo certo, tá tudo bem. Na constelação, a gente não obriga ninguém a conviver com ninguém. Nós trazemos sempre o ponto do quê? Do pertencimento interior, diante do teu coração. De você aceitar que o teu pai é o pai certo, que a tua mãe é a mãe certa. E que eles te deram o melhor presente, que foi a vida. Se não fosse eles, se não fosse a relação deles, nós não estaríamos aqui. Pensa nisso. Observa isso. Talvez você tenha uma grande mágoa, uma grande raiva do teu pai. Mas procure observar que se não fosse ele, hoje você não estaria aqui. Se a tua mãe tivesse se relacionado com outro homem, você não seria quem você é hoje. Observa esses pontos. Comece a analisar que o nosso pai é o pai certo para a nossa vida. Quero dar bom dia para a Cris, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo vai dando seu bom dia, vai comentando, vai curtindo. Se você estiver assistindo na gravação, vai dando aí o seu bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver assistindo, semana do Dia dos Pais, nós vamos falar sobre pai no café essa semana, de segunda a sexta, das 7 às 7h30. Então analise o teu relacionamento com teu pai. E através do quê? Do nosso relacionamento com a nossa mãe, é que nós recebemos a força do pai na nossa vida. Quando nós vamos fazer uma constelação familiar, a pessoa chega e me diz que tem um conflito com o pai. Primeiro ponto, nós vamos olhar para a mãe, porque é através da mãe que vem a força do pai. Se a mãe não permite que esse pai entregue a força para o filho, por mais que exista convívio diário, por mais que exista
essa troca de conversas, de carinho muitas vezes, mas se não houver uma permissão da mãe, o pai não entrega a força. E o que é essa força? Essa energia, essa vontade de viver, essa garra. E por que a mãe não entrega? É porque ela não quer? Não. É por conta, muitas vezes, dos conflitos entre o casal, pelas questões da mãe observar que o pai é fraco ou que ele não tem, muitas vezes, a força, assim, de liderar uma família, de uma questão de ser provedor. E não falando aqui só de dinheiro, mas falando na questão emocional, daquele homem que está ao lado da esposa quando ela precisa, ao lado dos filhos. Então são muitos pontos que nós precisamos observar diante da nossa vida, da nossa história, que os conflitos que os nossos pais tiveram, entre eles, como marido e mulher, pode se refletir na nossa vida. E isso impedir que o nosso pai entregue a força para nós, impedindo que ele realmente esteja presente. E, conforme as situações, nós, crianças, acabamos ficando do lado da mãe e excluindo o nosso pai. Porque do nascimento aos 7 anos, nós estamos totalmente conectados à nossa mãe, à força materna. Dos 7 aos 14, estamos conectados ao pai. Mas se você não conviveu com teu pai dos 7 aos 14, você ainda continuou ligado à tua mãe. Continuou ligado ao sistema materno. E através da constelação é necessário fazer esse movimento para que você vá ao teu pai. No caso de você mulher, lá aos 14 você regressa para a mãe, para receber o feminino, para se tornar mulher e ir para a vida. No caso do menino, o menino permanece com o pai, toma a força do masculino e vai para a vida. Porque se o menino, no caso de mães solteiras, ou o pai tenha desencarnado, né, tenha acontecido alguma situação, o menino permanece com a mãe, ele se torna um homem mais feminino diante da vida, sem o masculino do pai. E aí ele acaba atraindo mulheres masculinas. E talvez você, mulher, você é a mulher homem da relação. É você que toma a frente, é você que manda fazer isso, que manda fazer aquilo, que toma a liderança na família ou acaba atraindo homem, sim, com o feminino bastante expandido e o masculino diminuído. E você se vê o homem da relação por conta dessas questões familiares que ele viveu no seu campo familiar. Então observa isso. Observa essas questões diante da tua vida. Observa esses movimentos para trazer paz, equilíbrio, serenidade e não repetição de padrão. Senão você está atraindo homens, entre aspas, afeminados, não na questão sexual, na questão de desejos, mas na questão energética e vibracional. E você acaba tendo que assumir um papel que não é teu. E aí acontece inversões de papéis. E aí vai criando emaranhamentos, conflitos, problemas diante da tua vida. Cada um precisa estar no seu lugar. Lei da hierarquia. A hierarquia precisa ser respeitada. Se você está assumindo o papel de homem da relação, você mulher, será que teu marido, teu namorado, pessoa que você se relaciona, recebeu a força do pai? Recebeu o masculino ou faltou? Através da constelação é possível essa força acontecer e ele assumir sim um papel de masculinidade, de homem, de garra, de provedor. Senão você vai acabar sim repetindo um padrão. E muitos desses casos, esse homem mais afeminado, novamente falando que não estou falando na questão de sexualidade, a questão de desejos, não. Estou falando na questão sistêmica, onde faltou a força do pai, faltou o masculino e ele acabou ficando apenas com essa força feminina da mãe. E aí acaba convivendo só com mulheres. Aquele menino que foi criado pela avó, pela mãe, sem a figura paterna. Fica-se
uma falta do sistema masculino. E o homem, para se tornar homem, precisa do masculino. E a mulher, para se tornar mulher, precisa do feminino. E aí vai acontecer um equilíbrio, que os dois, diante de uma relação, podem sim ter sucesso, alegria e se tornarem um casal de boas atitudes, de amor, de esperança e de muita coisa boa. Mas se os conflitos acontecem, precisa ser analisado o sistema familiar de cada um. Então, se você está tendo conflitos no teu relacionamento, primeiro ponto, observa o teu relacionamento com o teu pai. Se o teu marido, namorado, está tendo conflitos contigo, pede para ele fazer uma constelação e olhar para o relacionamento dele com a mãe, com o pai. Será que ele recebeu o masculino? Então precisa ser observado a questão com a mãe. Observe que a questão familiar ela é muito profunda. E essa semana nós vamos falar aqui no café até sexta-feira. Então, hoje, segunda até sexta, nós vamos falar sobre constelação, vamos falar sobre pai. A relação com o pai. Domingo é dia dos pais. E a forma que nós lidamos, que nós trabalhamos, que nós exercitamos a nossa existência, ela vem do pai. Se nós não temos essa força, isso gera conflito em todos os sentidos na nossa vida. Quem estiver ao vivo vai dando seu bom dia. Deixa eu ver aqui quem comentou. A Ellen comentou. Pode ter me acontecido isso. Acredito que não tive permissão da minha mãe para receber a força de meu pai. Pode ter acontecido. Precisamos observar, colocar essas situações no campo. Quero dar bom dia para a Marineide, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. A Ana também está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo vai curtindo, vai comentando. Amanhã, convida as pessoas, de segunda a sexta, das 7 às 7h30, convida as pessoas, convida os teus amigos para acompanharem o Café com Terapia. E nesse momento te convido a você fechar os teus olhos, curvar sua frente e que a gente possa fazer juntos uma oração e iniciar o nosso dia com muitas boas vibrações. Senhor Deus, nosso Pai, por Jesus, por todos os seres de luz, mestres ascensionados, todos os anjos, arcanjos, exus, pombageiros, pretos velhos, irmãos arcturianos, Ganesha, Shiva, Lakshmi, toda forma de amor universal, nós nos conectamos à Tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia em nossa vida. E te pedimos que essa semana seja uma semana repleta de amor, gratidão, prosperidade, alegria em nossas vidas. Que possamos, dentro dessa semana, que antecede o Dia dos Pais, trabalhar um relacionamento forte com o nosso pai e com a nossa família. Que possamos exercitar o perdão, o amor, a leveza, a trazer paz nos nossos pensamentos e diante da nossa alma. Que todo movimento sistêmico que nos permitirmos absorver através da nossa mente e dos campos familiares possam trazer harmonia, equilíbrio e pertencimento a todos os nossos lares. Diante dessa energia, te peço, Senhor Deus, que abençoe a todos que estão me assistindo ao vivo nesse momento e a todos que vão assistir na gravação. Que todos possam ser abençoados, felizes, prósperos, em nome de Jesus. Amém e amém. Brilha a prosperidade, brilha a alegria, brilha coisas boas, brilha o melhor na nossa existência. Que você possa ter um dia sensacional, repleto de amor, de luz, de alegria e faça com que esse dia seja um dia muito especial, de muito amor e de muita positividade. Amanhã eu estou de volta às 7 horas da manhã em mais um Café com Terapia. Dando continuidade ao assunto do pai, constelação familiar, astrologia, ela tem a ver com o nosso campo sistêmico? Tem muitas coisas. Vamos falar sobre vidas passadas, vamos falar sobre muitas coisas essa semana que antecede o Dia dos Pais no próximo domingo. Então, se você sente de fazer uma constelação, já aproveita, já marca a tua constelação, seja individual,
em grupo, faça esse movimento, trazendo harmonização com o teu pai. Muitas curas vão acontecer em todos o teu sistema. Um lindo dia para você, repleto de luz, de amor, e até amanhã em mais um Café com Terapia.